Aplicação prática da análise do caminho crítico em arbitragem. Em um evento sobre arbitragem, estamos conversando sobre situações em que detalhes de um cronograma podem significar uma condição para entendermos o que aconteceu em uma obra e de quem é a responsabilidade por atrasos. O ponto focal é entender atividades que pertencem a um caminho crítico, ou estão próximos a eles, e que, se alteradas por diferentes razões, podem gerar atrasos em relação a datas firmadas. Em um certo momento, estamos falando que atividades com folgas muito grandes denotam uma possibilidade de estarem desconectadas da realidade, sem então representarem efetivamente um planejamento adequado. E o inverso também se dá destaque. Em certas situações, uma contratada coloca no caminho crítico atividades que de fato não são, forçando assim um caminho que depois pode gerar disputas que não deveriam acontecer. Um exemplo apareceu com a construção de uma pequena guarita de um estacionamento em um conjunto muito maior de entregas. Em linhas gerais, uma guarita que pode ser feita em um único dia em um projeto de 300 dias, como de fato ela poderia ser crítica. Aqui temos um ponto bastante impressionante em relação ao nível de detalhes normalmente dado em cronogramas e o que de fato pode acontecer no mundo real. Em um exercício bastante simplificado, vale entender que amarrar dentro da lógica uma guarita força um caminho crítico que não se sustenta. Dificilmente em um pleito ou arbitragem vamos convencer que aquela guarita, que poderia ser feita em qualquer dia do ano, atrasou o projeto, pois no dia da sua construção o local não estava liberado pelo cliente. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser parte de um caminho crítico real e que aquela condição de liberação do local, uma vez não atendida pelo cliente, não possa de fato gerar um atraso. Digamos que existe programação firme para a chegada de um equipamento específico para levantar a guarita naquele dia já previsto com meses de antecedência. E chegando próximo daquele dia, o cronograma está atualizado e a programação da semana ou quinzena foi revisada e tudo parece ok para montar a guarita. Por fim, no exato dia que chega o equipamento conforme previsão, um caso excepcional de fato impede sua construção. Não se pode considerar que automaticamente a empresa tenha a condição de realizar outras atividades no dia em outro local e performar aquela guarita em outro dia sem nenhum impacto para o projeto. Só que isso tem que ser demonstrado. Além disso, mesmo que com um custo extra, é provável que possa ser combinadas formas para que a guarita seja novamente programada em paralelo com outras atividades e seja executada sem impacto sobre a data final. Isso tem então que ser combinado com o cliente. Para este caso, este exercício simples ganha outro tipo de validação sobre sua importância quando estamos trabalhando com cronogramas em que, no lugar de uma lógica determinística, mas arbitrária, estamos fazendo um cálculo de carga, necessidade e disponibilidade, ou seja, utilizando um cronograma baseado em recursos. Vamos ver isso em um exercício muito simplificado, então é necessário abstrair o que estamos destacando aqui. Em linhas gerais, é praticamente um absurdo que uma atividade de um único dia de fato se torne parte de um caminho crítico. Mas em uma análise situacional do que estava previsto em um certo dia e o que de fato aconteceu, pode sim se tornar um pleito que dá direito a uma construtora pedir compensação de dias em seus atrasos por situações aparentemente desconexas, como a construção de uma guarita. Em uma análise de carga e disponibilidade, vamos determinar que existe um plano de uso de equipes para as diversas atividades de um período. No exemplo, a guarita exige a presença de um técnico de segurança durante a sua construção, e o mesmo técnico também é aplicado em outras atividades da semana. Então, embora não exista uma ligação lógica da guarita com atividades no prédio, pelo planejamento dos recursos, a guarita de fato consome um dia de atenção da empresa. Vamos examinar o cronograma baseado exclusivamente em CPM. Temos atividade 1, 2 e 3 no prédio principal. Temos atividade 4 na guarita. A programação resulta então em 13 dias para concluir as atividades do prédio e a guarita não aparece no caminho crítico. Agora, vamos balancear estas atividades baseada na disponibilidade do técnico de segurança. O que podemos ver então é que a guarita pode ser realizada em qualquer instante daquelas semanas, mas o conjunto só poderá ser realizado em 14 dias. Por fim, tem que prevalecer o que está combinado. Se a construtora, a seu próprio critério, planejou com antecedência e decidiu fazer aquela atividade somente no último dia daquela programação, e todos estão cientes daquele planejamento, então se naquele dia
um impedimento do cliente proíbe a construção da guarita, a contratada efetivamente tem direito a um pleito de custo e de extensão. O melhor parece ser não precisar entrar em disputas. Mas infelizmente conhecemos situações de empreiteiras que vão cavar pênaltis para ganharem vantagens. Assim, o acompanhamento pelo cliente precisa ser profissional e garantir controles efetivos que venham estabelecer uma história consistente em casos de pleitos e arbitragens. Eu sou Peter Bott e este é um exercício eletrônico com inteligência artificial escrito por Peter Mello, consultor sênior em análise forense pela Systech International.